Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Gostaria de iniciar esse vídeo citando alguns trechos sobre dois pontos da Bíblia. Primeiro, o corpo de Cristo, e segundo, a diferença entre o sacerdócio levítico, da antiga aliança, a lei, e o sacerdócio de Cristo, da nova aliança, do tempo da graça. Ah, mas o que uma coisa tem a ver com a outra e o que isso tem a ver com a hierarquia? Até o final desse vídeo, prometo para vocês que ficará claro como que uma coisa acaba puxando bastante a outra. Fiquem tranquilos e já aproveitando, pessoal, se você ainda não se inscreveu nesse canal, não esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo que sai toda semana. Afinal, aqui é um lugar onde refletimos juntos acerca de várias questões do Evangelho que para muitos ainda podem gerar polêmica, mas aqui tentamos clarear tudo isso na luz da palavra de Deus. Na carta aos Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 18, vamos começar pontuando dois trechos sobre o corpo de Cristo de forma separada. Versículo 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nesse trecho, não precisaremos entrar em toda essa questão de hierarquia entre anjos, ou até mesmo entre demônios, até porque a Bíblia não diz de forma específica a respeito disso tudo. Porém, aqui vemos que existem poderes e autoridades, e de que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, Jesus. Agora, continuando no próximo versículo, sobre o corpo de Cristo, ou seja, nós, a igreja, diz o seguinte: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Em Romanos 12, versículo 4 ao 8 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Em Efésios 4, versículo 11 ao 13, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, queridos, nós sabemos que a Bíblia fala da existência dos líderes, mestres, presbíteros ou qualquer outra nomenclatura que vocês queiram atribuir. Mas em nenhum momento ela diz que será estabelecida uma hierarquia ou alguma espécie de separação entre clero, leigos, ou líderes e membros. Muito pelo contrário. Jesus disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Não sei dizer como que anda a visão do que é ser um líder na Igreja de Cristo nos dias de hoje, mas a mesma Bíblia que diz: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham.
tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. É a mesma Bíblia que também diz: mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Mesmo havendo tantos versículos orientando acerca dessa estrutura para a Igreja de Cristo enquanto ela aguarda aqui na terra, ainda assim conseguimos seguir caminhos diferentes do que Deus deseja em Sua palavra. Acredito que os principais desvios que levam a isso podem se dar. Primeiro, por ainda estarmos na mentalidade da lei que também faz parte da Bíblia. Foi o que citei no início desse vídeo sobre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Se a liderança não tiver revelação do que a lei pode atrair para o tempo da graça, corremos um risco sério. Por isso, o autoritarismo vem crescendo muito com a inserção de um sistema hierárquico. Vale a pena, pessoal, depois darmos uma estudada no livro de Hebreus, que relata toda essa questão. Na antiga aliança, se estabelecia essa hierarquia. Mas não foi bem isso que Jesus expressou no tempo da graça, onde agora ele é o cabeça da igreja e não precisamos mais de intermediadores, sacerdotes ou profetas, porque ele é o nosso sumo sacerdote e intermediador entre Deus e os homens para todo aquele que crê. Leiam Hebreus. O segundo motivo que pode levar a esse desvio é a mentalidade sistêmica do mundo, que acabou entrando na igreja. Muitos estão lidando com as coisas de Deus, religioso, da mesma forma que lidam com as coisas do mundo, civil. Tratam a igreja de Cristo como se fosse uma empresa. Por isso a hierarquia e o autoritarismo, porque essa é a forma que as empresas são geridas na CLT, por exemplo. A necessidade de estarmos sempre lendo a Bíblia, a Nova Aliança, nos limpando mentalmente, é enorme por conta disso. Não importa o tempo que você tenha de caminhada, se você já leu trocentas mil vezes o Novo Testamento, em várias traduções diferentes, se você é líder, membro, presbítero, dizimista, caridoso, tradicional, cozinheiro, de direita, esquerda, altruísta, pentecostal, não importa. Sempre devemos tirar um tempo do dia ou da semana para lermos a Bíblia. O ser humano tem a tendência de se afastar do propósito do Senhor se ficar muito tempo sem ler a sua palavra. Por isso a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que a essa altura do campeonato não tem como mudar o sistema, mas o que acolhemos no nosso coração como verdade, sim, independente de qual sistema nós estamos inseridos. Espero que esse vídeo tenha conseguido esclarecer muitas coisas. Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo sempre nos ilumine e capacite através da palavra dele, não da palavra de homens. E possamos exercer nossa função no corpo de Cristo obedientes primeiramente ao Senhor. Fiquem com Deus. Até a próxima.